TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Na tradição da política brasileira, historicamente, o Poder Executivo sempre exerceu uma prevalência sobre o Poder Legislativo. Isso ocorre do Presidente da República sobre o Congresso Nacional, os governadores sobre as Assembleias Legislativas e os prefeitos sobre as câmaras municipais. Não à toa, verifica-se a cultura do toma lá, dá cá. Observando a política nacional no atual governo, observa-se, vamos dizer, uma quebra desse paradigma. O atual presidente, pouco apreço pelo Congresso Nacional, diz que não se submete a esse toma lá, dá cá, e o que tem se verificado é que ele manda os projetos de reforma para o Congresso e depois dá as costas e diz publicamente: agora o problema está com o Congresso Nacional e ele tem toda a liberdade para fazer. O pior é observar que o Congresso não está tendo a percepção e a sensibilidade de avocar para si a liderança e promover essas reformas dentro das expectativas da sociedade brasileira. É para discutirmos estes e outros aspectos dessa questão da nossa política nacional e também local que nós estamos iniciando mais uma edição do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay e 61.4 digital. E para abordarmos estes assuntos, nós temos hoje dois integrantes da nossa bancada de debatedores, os mais indicados para analisarmos. De um lado, nós temos o doutor em Sociologia, o professor Clésio Arruda, que ajuda constantemente a refletirmos aqui sobre os temas colocados, e também o doutor em Ciência Política, procurador do município do estado do Ceará, da cidade de Fortaleza, o professor Rômulo Leitão. Eu sou Arnaldo Santos, peço a você, assinante, apenas um minuto para um rápido intervalo e já voltamos com o Observatório. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Estamos de volta com o primeiro bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay 61.4 digital. Hoje temos aqui as participações dos nossos debatedores, os professores Clésio Arruda e Rômulo Leitão, e vamos discutir o assunto, o tema do nosso editorial de abertura, que é sobre essa relação do atual presidente da República com o Congresso Nacional. Como eu disse, é da tradição da política malsã praticada no Brasil o chamado toma lá da cá, o balcão de negócio, onde o presidente sempre teve um predomínio, digamos assim, e sempre com muita facilidade aprovou aquilo que lhe propunha. Isso não necessariamente significa aprovar algo reclamado pelo país, mas o fato é que foi assim. O atual presidente tem um comportamento diferente à vez. Primeiro, na fase ainda de transição, ele resolveu negociar não com os partidos, e sim com as bancadas. E depois, ele, como que sem querer percorrer o caminho da volta, ele resolveu simplesmente dar as costas para o Congresso sempre que envia qualquer medida de reforma, como tem ocorrido, como ocorreu com a reforma da Previdência, por exemplo. Doutor Rômulo Leitão, qual é a sua perspectiva? O que isto significa no atual momento político brasileiro? Porque desvalorizar o Congresso Nacional, simbolicamente também, significa revelar pouco apreço pela democracia. Né? Por outro lado, no caso específico pela tradição da política brasileira, significa também não sucumbir ao que se conhece como chantagem, né, dos vários partidos, das várias bancadas que tradicionalmente se atribui àqueles que integram o Congresso Nacional. Bom, Arnaldo, professor Clésio, a gente tem que fazer, eu vou tentar fazer uma análise, primeiramente, mais histórica,
e depois entrar no assunto propriamente governo Bolsonaro. Fique à vontade. O nosso sistema é presidencialista. Nós temos um sistema presidencialista ao contrário da Europa, que tem um sistema parlamentarista. Não com isso que o parlamento não tenha capacidade de atuação, mas a gente tem um modelo constitucional em que o poder de agenda é do presidente, do governador e do prefeito. O que é que significa o poder de agenda? Se a gente pegar o texto da Constituição, a maioria esmagadora dos projetos de lei tem que partir do Executivo. O Poder Legislativo ele pode fazer emendas, modificar os projetos de lei, mas a iniciativa é do Poder Executivo, seja o prefeito, o governador ou o presidente da República. Principalmente na área econômica financeira. Que gere custos, que gere gastos, que gere despesa. Né? Então, essa é uma questão. O parlamento ainda tem a função de fiscalizar e de aprovar a conta e aprovar o orçamento, que é a principal peça legislativa do ano, né? Todo ano, LDO, etc. Mas a centralização do poder de agenda é no Executivo. E no Brasil a gente tem um fenômeno que a mesa diretora do Congresso Nacional, da Câmara e das câmaras municipais e das assembleias, eles têm muito poder. Porque o presidente tem o poder de pautar. Então, qual o sistema que a gente tem? Um presidente, vamos falar só do nível federal, que se aplica aos outros níveis. Um presidente com poder de agenda, decidindo o que é que vai e o que é que não vai, como vai e quando vai. E uma mesa diretora que decide quando pauta. E se pauta. E se pauta. Então, esse é o nosso modelo. O presidencialismo de coalizão, ou de cooptação, como alguns falam, é parte do pressuposto que os projetos de lei do Executivo vão ser votados lá e tem que ter maioria. A maioria, no mínimo, maioria simples. Então, a necessidade de ter uma base se justifica porque a gente tem, além desse modelo, um multipartidarismo, um pluripartidarismo. Nenhum partido consegue chegar a mais de 15% dos votos da Câmara. Então, há necessidade de fazer coligações, fazer coalizões, que esse é o nosso modelo. Presidencialista, presidente centralizando o poder de agenda, a Casa Legislativa com capacidade, a mesa com capacidade de pautar ou não, muitos partidos, necessidade de acordo. O seu raciocínio só reforça a necessidade de ter um presidente em diálogo permanente com o Congresso Nacional. E esse faz o contrário. Bom, por dois motivos na minha percepção. Antes de você colocar esses dois motivos, deixa eu colocar o professor Clésio aqui na discussão, nessa primeira perspectiva, que aparentemente aí existe uma contradição. O professor Rômulo descreveu muito bem, digamos assim, a forma como o Estado brasileiro está organizado, sob o ponto de vista político, que eu disse na conclusão, que só reforça a necessidade de um presidente ter cada vez mais interação com o Congresso. Esse faz o contrário, vira as costas, expõe o Congresso Nacional, e aí eu sinto a lacuna de que o Congresso não está tendo a sensibilidade e a percepção necessárias a liderar, digamos, esse movimento, ainda que a agenda venha de lá. Arnaldo, prazer estar de volta aqui no debate. O professor Rômulo já deixou muito claro aqui, por exemplo, o funcionamento do sistema político brasileiro, de forma muito didática, definiu aqui os papéis do Executivo, do Legislativo, isso, acho que deixou isso muito claro. E nessa fala, o que fica posto é a necessidade de negociação, que é a base da política. E embora a gente esteja falando do Executivo, o Executivo que propõe a agenda, mas a gente está diante de alguém que representa interesses políticos de uma maioria que foi legitimamente eleito, e que tem que aprovar isso a partir dessa negociação, o que fortalece. Porque o que a gente também tem na Assembleia são tendências políticas, como colocado, de um multipartidarismo que vai representar desde minorias a grupos que também não representam muita coisa, não são interesses particulares que também temos que reconhecer, mas essa miscelânea toda, ela de certa forma, às vezes, tirando o toma lá da cá, quer dizer, a troca por questões privadas e particulares, se a gente abstrai isso e pensa na negociação, quer dizer, isso é algo que resulta de um bem para a sociedade, porque a gente tem um projeto que é depurado dentro do Congresso, que precisa ser triturado, mastigado, remoído, e que isso fortalece as decisões que vêm do próprio Executivo. Se a gente tem esse funcionamento no seu sentido teórico, abstrato,
né, essa proposta de agenda ela tende a se fortalecer. Então a negociação ela não é ruim, em princípio, né? E o funcionamento do legislativo, inclusive se colocando contrário, né, apontando problemas e dificuldades, ele vem trazer, né, um benefício para o todo. Aliás, essa negociação ela não é apenas ruim, como ela é necessária. O que não é necessariamente é que essa negociação, que esse diálogo se dê fundado em interesses menores. Né? Então é aí, professor Romulo, que eu volto àquela sua então, fala. Continuando aqui o fio que o Clésio falou, o que é que você tem? Primeiro, entre o que o presidente está fazendo e o toma lá absurdo, existe várias hipóteses, vários estágios. É muito fácil você dizer, olha, eu vou... respondendo, concluindo aquela fala que tem a ver com isso, é o seguinte, ele vê, a gente vive nos últimos anos um momento de demonização da política. Então, o Bolsonaro foi eleito com a demonização da política. Não vou fazer nada do que está aí. Ele conseguiu, milagre da política, aparecer como outsider. Quando ele está há 27 anos no governo, no Congresso, filho vereador, filho deputado, filho senador, com todas as práticas, como você diz, malsãs da política, de rachadinha, tudo. Ele conseguiu, em parte por causa do antipetismo, ele conseguiu se mostrar como novo. Primeiro, ele utilizou essa estratégia como uma estratégia política eleitoral de moralização, que a gente sabe que era fake news. E a segunda, ele tem uma absoluta, congênita incapacidade de negociar. Ele passou 4, 5, 6 mandatos no Congresso e foi candidato a presidente, teve 3 votos. O Bolsonaro foi candidato a presidente da Câmara, teve 3 votos. Ele e mais 2, que eu não me lembro quais foram os 2 outros, os 2 parlamentares. Então ele tem uma incapacidade inata de negociar. Ele não vem para negociar, ele vem para romper com aquele discurso, que eu acredito que seja sincero, ele não tem capacidade nem de emular uma sujeição ou algum comportamento, ele é aquilo mesmo, né? A gente já falou várias vezes. Então você tem um impasse. Por quê? Ele coloca para o Congresso. Aí eu ouso dissentir de alguma conclusão do Arnaldo, que é o seguinte, eu não acho que a sociedade vá colocar a culpa no Congresso. O Congresso não tem como cair mais do que já, em termos de percepção. Não tem como cair. Está no volume morto. Está no volume tá morto. na parte de baixo do volume. Tradicionalmente, o Congresso tem uma receptividade baixíssima, os congressos, os legislativos. Se você pegar pesquisa de opinião, você bota bombeiros, né? Igreja, aí vai descendo, né? O judiciário está muito ruim, executivo, e lá embaixo... Então, essa questão eu não vejo assim. O que o povo vai ver nessa eleição que vem municipal e numa eventual eleição presidencial é que o preço da carne moída dobrou. Eu compro carne moída lá para minha casa, dobrou o preço. E isso aí isso é um fator que ninguém vai botar a culpa no Alcolumbre. Quem é Alcolumbre? Quem é Rodrigo Maia? Vai botar a culpa no presidente. Mesmo que não seja essa entidade etérea, a culpa é do governo. Então não vota. Isso é uma questão que eu acho que vai reverberar nisso. Ele não está entendendo que você fazer um plano mirabolante, o ministro Guedes dizer o que é que tem que fazer, bravata, se não tiver capacidade política de atuar, capacidade política de traduzir isso em regras de comportamento e melhorar o governo, ele não tem como virar as costas para o Congresso. O Congresso não vai sair dessa mais chamuscado, quem vai sair é o Executivo. E tem uma outra questão. O Legislativo, apesar de ter a capacidade de decidir quando vai ser pautada alguma agenda do presidente, ele não vai executar. Quem executa, quem faz a obra, quem faz a licitação, quem faz o posto, quem faz a hidrelétrica é o Poder Executivo. Sim. Se ele abdicar disso, porque mandou o projeto, não foi aprovado e o déficit continua subindo, eleitoralmente isso não existe, não tem relevância alguma. Eu queria trazer aqui, dentro dessa discussão, o Romulo coloca uma coisa lá no início da fala, que é uma negação da política. Essa é a ação. Isso, né? É desprezo pela democracia. Isso, né? Só que aí está uma questão que é complicada na origem, né? que é a essência da política. Quer dizer, o entrar na política, seja o indivíduo, seja o partido, é uma tentativa de transformação do que é. Então, você trabalha na política agindo agora para o futuro. Então, você entra na política com uma tentativa de mudança do real.
Quer dizer, qual é o teu plano de governo? Isso é alterar as condições do momento do aqui e agora, pensando no futuro. Ora, para que isso aconteça, precisam as ações do Estado. São ações que são as proposições que vêm das secretarias, que pode ser econômica, pode ser da saúde, da educação. Quer dizer, fazer isso é necessário você disputar a política, né? Ou seja, você ter capacidade de fazer acontecer. E fazer acontecer envolve tudo isso, né? Envolve a capacidade de trazer técnicos que possam elaborar, e aí precisa negociação. Eu estou preocupado aqui, porque na fala do Rômulo, que é fato, a gente tem alguém com uma origem que não negocia. Quer dizer, é uma capacidade inata de negociação, uma incapacidade inata de negociação. E para fazer política, você precisa negociar para todos os lados, né? Você negocia com a sua equipe para que ela elabore proposta. Você, com a proposta na mão, você negocia para aprovação no Congresso. E depois a própria negociação para a execução. Arrecadar recursos, que muitas vezes não é só local, é recursos externos que precisam ser, né, coletados para que você possa colocar isso. Tudo isso é negociação. E a gente Tudo não isso é falou nem do política. PSL, né? A gente não falou nem do PSL, do Partido do Presidente. Então, como a gente vai ter o fazer político que é transformador, ou seja, como qualquer ideologia, como qualquer algo possa acontecer de fato, mas na frente, se você não tem a essência da política. Bom, então, eu vou fazer o nosso primeiro intervalo, que a produção já nos avisa que esse tempo se esgotou, e vou deixar, então, para a discussão o seguinte. Tudo que vocês disseram aqui, e eu me permito, se me deixam, com devida vênia, corroborar, como um presidente que age dessa forma está teoricamente dando certo, porque os índices de aprovação dele, com algumas oscilações, os índices são todos positivos, né? Já se, inclusive, diante desses índices, já se percebe-se um clima psicossocial favorável na questão econômica, tá aí todos os indicadores demonstram isso, ao ponto de estimulá-lo, inclusive, já começar uma campanha Bolsomoro, que já circula por aí, né, que dizem que a preço de hoje seria imbatível numa sucessão, não apenas por valores intrínsecos a isso, mas até por exclusão do que está aí no país. Quando voltarmos no próximo bloco, vamos então discutir esses aspectos. A Prefeitura investe no transporte público para melhorar a vida das famílias em Fortaleza. Criou o Bilhetinho, passagem gratuita para crianças de até 7 anos. A Prefeitura amplia a frota de ônibus com ar-condicionado. Bicicletar com bicicletas mais adequadas para as mulheres. E mais ciclofaixas facilitando a mobilidade em Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Estamos de volta com o nosso segundo bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay 61.4 digital. Para você assinante que ligou agora, o programa tem hoje as participações dos professores doutores Rômulo Leitão e Clésio Arruda. Estamos discutindo aqui o modelo institucional brasileiro diante do sistema e da postura adotada
pelo presidente da República em relação ao Congresso Nacional. Bom, com todos esses sinais e capacidade de perceber, tal, colocado aqui para vocês, o fato é que não se pode negar que todos os índices que estão aí começam a dar, ainda que tímidos, mas são positivos. Se o presidente tem a menor aprovação em relação aos seus antecessores, mas essa sua aprovação é positiva. E depois da recessão que o país passou até agora, os índices da economia começam a dar sinais de positividade. Há, inclusive, quem já acredite que se vai resolver o problema do desemprego em 2 anos, porque a capacidade instalada ociosa, só a capacidade instalada ociosa pela estagnação da economia, se ela voltar a produzir, na sua capacidade já seria suficiente para zerar o desemprego, a análise dessa perspectiva. Eu queria colocar, então, para vocês isto. Essa conversa numa planilha está certa, não sei se na prática, né? Na planilha de Excel você coloca o que você quiser. Em relação à aprovação dele, é o pior presidente desde dessa nova república que acabou e agora, em termos de índice, é o pior presidente no primeiro ano de mandato. Houve despencou de 68% para valores de bom e ótimo para menos de 30%. Então, acredito que a expectativa dos observadores é que seria pior ainda. Então, eu não acho que seja positivo. Eu acho que é menos ruim do que se imaginava que ficaria. Na economia, você vê alguma melhora, mas um desemprego de 12 milhões de pessoas não tem como você manter. Você não consegue nem ter inflação com um desemprego dessa magnitude. Então, eu não vejo, eu não diria positiva a expectativa das pesquisas em relação ao primeiro ano. Eu acho que são menos ruins do que se imaginava, mas não vejo como positivo. Ele é pior do que a Dilma no segundo mandato, pior do que Lula, FHC. Se você pegar o quadro dessas folha aí que coloca, você vê lá a queda da popularidade, a ponto de um ministro da Justiça ter mais popularidade que ele, que é uma situação absolutamente esdrúxula, um assessor do presidente ter mais, como o ex-juiz Sérgio Moro, tem mais popularidade do que o presidente da República, e isso cria, para uma pessoa que não tem capacidade de deglutir, de fazer política como presidente, isso deve ser uma coisa terrível. Ele recebeu uma pesquisa dizendo que o assessor, o ministro da Justiça, tem mais popularidade que ele. Tanto que já descartou-se até ir para o Supremo, já tem outros nomes que ele está imaginando. Agora, eu acho que a prova de fogo, para responder essa sua pergunta agora objetivamente, são as eleições. Ou seja, a eleição a melhor pesquisa que tem é a eleição. A municipal agora. A municipal agora, que ele vai tentar fazer um partido para concorrer. Há uma dificuldade em relação às assinaturas, já se sinaliza que a assinatura eletrônica é possível se utilizar, já tem... o Tribunal Superior Eleitoral já sinalizou. Admitiu, né? Então, o teste é esse, um partido, ele vai fundar um partido do nada, tem agora 3 meses para fundar esse partido, ser aprovado para concorrer, agora em abril, e esse vai ser o grande teste, o teste de popularidade, vamos chamar assim, que vai depender dessas eleições, os outros 2 anos do mandato do presidencial vai depender disso. Então, eu vejo dessa forma, está menos ruim a popularidade do que se imaginava, mas não vejo como positiva o atual estágio do presidente em relação à população. Olha, eu vou aqui me alinhar àqueles que apostavam no pior, certo? Sim. E vou ser bem claro com relação a isso, né? Pelo próprio desempenho do presidente que foi eleito, né, eu fazer aqui uma comparação com aquilo que a maior parte da população conhece, né? Embora a gente tenha muito analfabeto, mas a quase universalização da educação fez com que todos nós conhecêssemos sala de aula, né? E a gente, né, antigamente tinha um tal dos grêmios, né, de disputa das escolas e tal. É como se tivesse chegado ao poder um representante daquele que a gente chama o grupo que fica lá no fundão. Né? A sala de aula, mais ou menos, se compara com a política, você tem aqueles que são mais aplicados, que são transformadores, que participam, que tocam a coisa. Né? Tem os esforçados que se alinham e que acompanham, né? E tem aqueles que estão lá, né? Interesses particulares. Né? E aí a gente chegou esse grupo, né? O baixo clero, como se chama na política, né?
Ele chegou e foi para a linha de frente. Então não havia muita expectativa de que fosse um governo que fosse capaz de ser um governo transformador, né? Bom, e não foi muito contrário dessa expectativa. O que me chama a atenção é que, às vezes, a gente ainda vê analistas econômicos apontando com perspectivas futuras, né, com um certo otimismo. Bom, se a gente olhar hoje uma economia globalizada, que você não faz economia se você não tiver relações internacionais saudáveis para receber investimentos, principalmente investimento direto, né, para credibilidade, para participar dos fundos públicos internacionais, para captar recursos, para realizar investimento, porque sem dinheiro você não faz nada. Aí a gente tem um presidente que, ao longo do seu primeiro ano de mandato, conseguiu criar problemas internacionais de toda natureza, desde coisas absurdas como com o presidente da França, com relação à esposa do presidente, a questões que são mais sensíveis, como a questão do ambiente, o meio ambiente, em que, né, as posições dele sempre foram extremamente desastrosas, né? Quer dizer, como a gente vai pensar aí no futuro de tranquilidade política, né, e um cenário que possa ser atrativo para investimentos econômicos? Eu acho... Se bem que na última semana, a indicação é provável, ida do Brasil para a OCDE, com o aval dos Estados Unidos, que deu porque a Argentina elegeu um candidato de centro-esquerda. Tiraram o tapete, puxaram o tapete da Argentina, que inicialmente pensava-se que era o Brasil, foi a Argentina, agora puxaram o tapete, e o Brasil volta. As análises econômicas são extremamente positivas nessa perspectiva, na medida que a entrada do país como membro da OCDE gera a confiança e a credibilidade jurídica na economia para o aporte desses investimentos a que você referiu. Trazendo uma informação que é recente, agora de final de ano, né? Na nossa pauta de exportação, os bens primários, eles sempre tiveram relevância. Mas já nos últimos 50 anos, a nossa indústria tem tido uma participação na composição do PIB bem destacada. O que nós tivemos recentemente é que isso reverteu, né? Ou seja, a nossa indústria perdeu uma participação enorme no mercado internacional. Quer dizer, estamos com os bens primários agora, como se a gente estivesse voltando para os anos 30, né? Onde os bens primários agora são carro-chefe total. O último trimestre, o déficit na balança comercial verificou. Teve recentemente a saída recorde de dólares daqui. Você pode entrar na OCDE, na CNBB, onde for, se não tiver um clima político estável, com o mínimo de maturidade dos dirigentes, do presidente, ninguém vai investir. Ninguém vai investir. Somente investimento pesado de longo prazo. Você não, né, o investimento para 20 anos. No lugar do investimento. Qualquer dinheiro que você vai colocar num banco que você não tem a menor credibilidade, que você não sabe como funciona, que o presidente do banco vive fazendo declarações estapafúrdia. É muito difícil você imaginar essa situação. Então, o clima eu não acho bom. A entrada na OCDE vai ter um impacto de marketing, mas o Brasil vai deixar a condição de país de desenvolvimento, vai perder algumas benesses também. Tem que levar em conta essa questão que é muito importante. E outra coisa, é uma contradição em relação ao globalismo que eles colocaram no começo da campanha. O globalismo, a OCDE é uma entidade global dos países ricos. Então, eles que eram contra o globalismo, que queriam se fechar, o chanceler Ernesto Araújo, o presidente, o globalismo está tomando conta. É uma contradição ele querer tentar entrar na OCDE política, mas contradição agora é o dia a dia da gente, então não tem repercussão. E, volto a dizer, eu estou falando muito disso, mas porque é um ano eleitoral. O teste são as urnas. Porque se você quiser pegar a data também, já queimaram 30 bilhões das reservas. De 290 e tantos, já queimaram 30 bilhões das reservas que o Brasil tem. Isso é a pior coisa que pode acontecer. Você diminuir reserva para... que a reserva é que dá uma garantia que o país não vai entrar numa escalada como a Argentina, por exemplo. Então você está queimando reserva. E a taxa de câmbio... o dólar lá em cima. Está lá em cima, né? Então, eu acho estranho ainda ter esse percentual aí com essa condição econômica deteriorada que tem e a incapacidade de fazer reformas, né? A incapacidade de fazer reforma tributária, administrativa, a reforma que passou, a reforma da Previdência, foi a reforma do Rodrigo Maia. Que ele tem sorte do Rodrigo Maia ser um liberal, no ponto de vista econômico. Não do ponto de vista... do ponto de vista econômico, é um deputado com um viés liberal, declaradamente liberal.
eles... E você tem duas reformas aí para ser discutida ainda esse ano, especialmente até o primeiro semestre, antes das eleições, que a reforma tributária e o Pacto Federativo. E o Pacto Federativo, que do meu ponto de vista tem sido encarado de uma forma reducionista quando olha-se apenas pelo lado da distribuição dos tributos, na forma de arrecadação. Quando, na verdade, o Pacto Federativo tem algo muito mais substantivo, que seria devolver para as casas legislativas as competências que precisam, né, para poder legislar melhor. O Congresso Nacional, certamente, se tivesse essas competências que uma federação, no sentido teórico da palavra, significa, certamente talvez tivesse assumido esse protagonismo que a que nos referimos no início do programa. Porque você não pode, por exemplo, se temos hoje o déficit fiscal e tributário que temos, só 4 unidades subnacionais estão saudáveis, as outras 23 estão todas, quer dizer, quebradas ou penduradas, como você imaginar que as casas legislativas não possam promover as reformas fiscal e tributárias necessárias para equacionar suas finanças? Não pode. E é o Pacto Federativo que poderá ou não devolver tais competências. E com essa forma de agir em relação ao Congresso Nacional, qual é a sua expectativa? Consegue-se aprovar reformas tão importantes, tão sensíveis como essa? Notadamente a tributária, onde o poder do capital, esse sim, tem uma prevalência, uma influência muito grande sobre os deputados e senadores. Olha, tá, assim, Revira as Fiesp da vida. Virou algo, né, complicado, sim. A gente tem, por exemplo, a reforma que se colocava, que seria muito mais ampla com relação ao serviço público, né? Parece que estagnou, fica onde está, o que já foi feito, né? Eu acredito que, lembrando aqui o Romulo, as eleições que se avizinham, já entramos no ano eleitoral, os problemas, né, a gente já é uma sociedade urbana já de muito tempo, e os problemas urbanos, eles passam a ter peso cada vez maior, na decisão, inclusive, dos interesses para se eleger um presidente da República. Então, eu acho que a gente vai ter agora uma disputa pelas cidades importantes, eu não vou dizer só as capitais, mas as grandes cidades, né, para ocupar, criar já-se o palanque, né, para as próximas eleições. E eu não acredito que a gente vá entrar em temas muito conflituosos, né, onde os interesses eles vão estar... Sim, muitos dos deputados hoje são candidatos a prefeito em suas capitais ou grandes cidades, e os que não são têm todo o interesse particular, digamos assim, partidário, em que isso acaba sendo realmente sensível a contrariar interesses, né, nas suas bases eleitorais. Isso é uma realidade. Isso não precisa ser cientista político para entender. Quando eu estou colocando hoje, os problemas que afetam os indivíduos, né, mais do que a questão, por exemplo, da seca, que é um caso nordestino, né, a questão do transporte, deslocamento na cidade, isso tem um efeito enorme na decisão do eleitor. E aí não é só para a eleição do vereador e do prefeito, é do governador, é do presidente. Os problemas eles estão se transformando em problemas urbanos. No imediato, mais sensível ainda, porque são os prefeitos. É onde está, digamos, a primeira instância de poder, a primeira relação entre a sociedade e o poder, está exatamente aqui no município. Eu vou fazer o nosso intervalo, e já que vocês trouxeram aqui o assunto da Associação Municipal como um grande teste para se saber efetivamente se o presidente tem ou não liderança a partir das eleições dos 5.700 e não sei quantos municípios. Eu quero trazer, portanto, no próximo bloco, a sucessão municipal em Fortaleza, né? Que já se começa a desenhar a partir do que está posto aí. Um instante só e a gente volta. A Prefeitura investe no transporte público para melhorar a vida das famílias em Fortaleza. Criou o Bilhetinho, passagem gratuita para crianças de até 7 anos. A Prefeitura amplia a frota de ônibus com ar-condicionado. Bicicletar com bicicletas mais adequadas para as mulheres.
e mais ciclofaixas facilitando a mobilidade em Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay 61.4 digital, hoje com as participações dos nossos professores debatedores, Clésio Arruda e Rômulo Leitão. Nesse último bloco, vamos colocar aqui para discutir o assunto sucessão municipal em Fortaleza, a partir dos cenários que estão aí sendo construídos e desenhados. Você tem o prefeito Roberto Cláudio, com realizações várias em vários campos, em várias áreas da cidade, obras, intervenções urbanas, só vista no governo de Juracy Magalhães, porque o ex-prefeito Juracy Magalhães, de saudosa memória, fez intervenções urbanas bastante significativas, né? Ainda lá no século XX. No século XXI, agora o prefeito Roberto Cláudio. Mas o cenário político eleitoral, ele não deixa de ser preocupante na medida que você tem pessoas aí com capital eleitoral provado na cidade, muito significativo, e não se vê do lado do prefeito, por exemplo, os nomes, né, com essa mesma capacidade para esse embate, exceto, e aí se fala muito, no senador Cid Gomes, que, por sinal, está licenciado para a organização do partido, e isso tem um simbolismo aí, né, que você não teve. Eu queria colocar, portanto, esse tema aqui, porque no cenário colocado você tem agora, por exemplo, um dos prováveis candidatos, o capitão Wagner, que detém um capital eleitoral na cidade muito grande, provado nas 2 últimas eleições. Aliou-se agora à Igreja Universal, né? Está no mesmo partido. Nem precisa se dizer que o presidente Bolsonaro também está alinhado com essa mesma igreja e, portanto, esse mesmo partido. Então, você tem aí cenários que vão exigir, obviamente, um pouco mais de cuidado e sensibilidade. Sem esquecer que a sucessão municipal em Fortaleza era decisiva para a sucessão estadual daqui a 2 anos. Quero colocar isso, começando com você, Clésio. Olha, retomar aqui as intervenções urbanas do saudoso prefeito nosso, como é que você falou? Juracy Magalhães. Juracy, que conseguiu eleger o Cambraia, né, que era um burocrata, alguém fora da política, né? Naquele momento, quer dizer, aquela época, né, século XX, o cenário era outro completamente e isso foi possível. Hoje se tem dúvida, quer dizer, mesmo essas intervenções e ela conseguindo trazer uma qualidade de vida no sentido do deslocamento, facilitar o deslocamento de trabalhadores e pessoas em geral na cidade, será que esse efeito ele vai ser o mesmo que a gente já teve anteriormente? Eu hoje tenho dúvidas, dado problemas outros que surgiram, né? E aí a gente tem um candidato que se apoia nisso e que tradicionalmente vem conseguindo formar aí um capital político forte, né? A partir de uma questão que hoje é essencial, que é a questão da segurança, que não conseguimos controlar e, em perspectiva de longo prazo, ainda vai ser um problema, né, que ainda vai estar aí conosco, né, durante muito tempo.
Então, eu acredito que diante dessa turbulência política que a gente está vivendo, a polarização política, uma perda de capacidade de partidos tradicionais de densidade eleitoral, como o próprio PSDB, né, que praticamente minguou, mas o PMDB também, que perdeu nas últimas eleições lideranças de muito destaque, não conseguiu trazer, né, inclusive senadores que a partir aqui do Ceará conseguia ter um domínio político nacional. Tem muita coisa em jogo nova no sentido de mudanças partidárias, partidos tradicionais que minguaram, partidos novos que de repente, como, né, o partido do presidente, que inflou, né, que é uma coisa que surgiu quase do nada, é um partido com uma densidade muito grande em termos de membros do seu partido. Né. Eu acredito que a gente vai ter, não só aqui para Fortaleza, né, mas eu estenderia isso aqui já para a região metropolitana de Fortaleza, que a disputa não vai ser só localizada aqui, né, ela vai se dar nesse todo, até porque os problemas são muito homogêneos, né, então acho que a gente vai ter aí uma articulação nesse sentido, mas eu aposto mais numa pulverização de candidatos. Você tem um cenário provável aí, professor Rômulo? Deixa eu dar aqui um cenário provável de candidatos, pelo menos. Não, eu entendi. É porque o que eu estava pensando era exatamente isso, não. A gente está discutindo agora em janeiro e nem os principais atores têm ideia do que vai ser. A gente está numa fase de colocar, eles estão numa fase de colocar as pedras no tabuleiro para saber para onde vão essas pedras. Então, você está colocando uma alternativa aqui, esse aqui pode vir de lá para cá que tem mandato e ajudar aqui. Ou seja, as coligações vai ser segundo turno, com certeza, como vai ser pulverizado, vão ser muitos candidatos. Você tem um candidato que é o Célio de Castro, que eu vi que se lançou, que é o deputado federal com uma carrada de votos, que pega um segmento muito parecido com o dos evangélicos, muito fechado, né? Ele tem um voto muito fechado. Então, é difícil você imaginar cenário. Agora, acredito que se houver o lançamento de um candidato do prefeito com apelo eleitoral e com a máquina a seu favor e uma estrutura partidária, é um candidato muito forte, provavelmente, com o capitão, que a gente precisa ver se ele tem candidatura. Ele é candidato. Tem que ver se a candidatura dele é capaz de mobilizar mais partidos, mais candidatos. Acho que a questão da internet vai ser muito importante nessa eleição, ou seja, espera-se que seja pela primeira vez com algum controle, alguma regulação do TSE, a utilização da internet, que foi absolutamente fraca a atuação do TSE naquela eleição. Eles foram para Facebook, para esquecer o WhatsApp, não tinha nenhuma agenda nesse WhatsApp, então acredito que vai haver isso nessa questão. E a dúvida que eu tenho, principal nesse momento, é se a eleição vai ser municipal ou se vai ser, se as questões vão ser municipalizadas locais, a discussão, ou se vão transformar numa discussão, nacionalizar as eleições municipais. Porque você tem aí cabos eleitorais. Você tem o Bolsonaro, que tem uma força em cerca de 30%, 25% da população, isso é muita coisa. E você tem o Lula do outro lado, que também provavelmente vai trabalhar para tentar eleger candidatos, fazer costuras nas principais cidades. Aliás, sobre o Lula, a ex-prefeita Luiziane Lins é a candidata em Fortaleza. Eu não falei da prefeita, que também teve tanto voto, uma sólida votação, ou seja, é muito difícil, a questão é muito difícil de você imaginar cenários. Nesse momento são peças. Quando essas peças, que a gente souber quem são essas peças, a gente começa a imaginar um cenário. Clésio, o professor Rômulo trouxe aqui um ingrediente no cenário que eu acho que vale a pena a gente refletir um pouco. A influência do ex-presidente Lula. Depois de todo o desgaste, né, sofrido, enfrentado pelo partido, desgaste esse que elegeu o atual presidente, que foi muito mais uma eleição contra, quer dizer, a esquerda de um modo geral, do que mesmo em favor dele. Se você raciocinar por exclusão aqui, o sentimento contra. Qual é o peso, na sua visão, na sua experiência, que o presidente Lula ainda terá numa sucessão como essa? Vamos trazer a discussão para Fortaleza a partir do momento em que a candidata é uma pessoa conhecida, a deputada Luiziane Lins, que já foi prefeita dessa cidade por 2 vezes.
terá influência positiva? Muito, muito, né? Eu vou já consolidando pelos números, mas depois voltar para uma questão que talvez seja mais de fundo. Apesar de todo o desgaste, né, midiático, né, quando aparece nas pesquisas, ele está lá disputando, né, inclusive em algumas pesquisas aparece inclusive na frente, né, dos outros candidatos, até do Bolsonaro, que está aí na presidência. Mas uma questão que eu acho que a gente tem que considerar, né, a questão dos indivíduos que aparecem como as lideranças. E aqui eu estou muito na ideia da liderança carismática do conceito weberiano, né? Quer dizer, a liderança carismática, ela se faz pelas batalhas e pelas vitórias nas batalhas. E o que a gente tem aí é que o Lula enfrentou uma batalha, e ele trabalhou isso politicamente, enfrentou uma batalha jurídica. E quer dizer, no olhar, né, no olhar do todo, ele venceu. Quer dizer, é uma vitória ainda relativa, mas se vier outros elementos, ou seja, né, outros elementos que tragam mais suspeitas sobre o próprio julgamento, isso vai trazer, né, para o Lula um crescimento maior ainda da sua capacidade de se projetar como líder, né, um líder nacional. Se bem que não me surpreende que os demais processos que estão no momento em tramitação sejam acelerados com o objetivo de fazê-lo voltar para a cadeia novamente. Mas tem no horizonte também, acredita até a eleição, a discussão sobre a parcialidade ou imparcialidade do juiz Moro, que vai ter que ser decidido. Havendo esse julgamento pelo Supremo, o processo volta para o começo, zera. Mas ele não é candidato a prefeito. A gente está falando só do ponto de vista de influência. E como eu estava falando, eu falei aqui, Bolsonaro e Lula, que eles com certeza vão, uma cidade dessa, como Fortaleza, com a importância de Fortaleza, com certeza vão participar. Então, acaba nacionalizando a discussão novamente nessa eleição. Isso não é a primeira vez que vai acontecer. Tem outro aspecto, Arnaldo, que eu queria só colocar, é que uma eleição, principalmente onde a gente está aqui, é a primeira eleição de muitas décadas que não vai ser possível a coligação proporcional. Sim. Então, cada partido vai ter que lançar os seus 65 candidatos e não vai ser possível fazer as grandes coligações. Então, é um teste também para a gente saber como é que vai... Quando você vai montar esses cenários, a impossibilidade de fazer coligação proporcional acaba influenciando diretamente as coligações majoritárias. Então, olha, teve uma fala do Rômulo mais atrás que eu acho que vai ser tão importante quanto essas lideranças políticas como Lula e Bolsonaro, que é a questão da influência da internet. Quer dizer, as últimas eleições nós tivemos, né, em todo o país, né, e aí o Estado do Ceará também, né, teve o seu representante, de bem votados, deputados que tiveram votação estupenda. O caso do Célio de Castro, né? Célio de Castro, né? Que trabalha muito bem essa questão, tanto que você não sabia quem era e ele dispara. Estourou, né? Sabia porque era um vereador muito votado, mas eu digo para ter 200 e tantos mil votos, de onde é isso? Isso foi de internet. É uma estratégia completamente diferente, né? É imponderável. Uma força nova que está aí, que né, o próprio marketing político, toda a tradição política ainda não sabe lidar muito bem com isso, né? Ganha uma certa autonomia na mão das pessoas que se multiplicam. Então, qual o resultado, impacto isso vai ter? Acredito que vai ser cada vez mais crescente, né? E eu não diria que vai impedir, mas tem um outro elemento aí a ser colocado, é que a regulamentação das eleições reduziu muito o poder econômico, né? Os candidatos estarão muito, restritos a um patamar de gastos bem menor em relação aos gastos das eleições anteriores, embora existam os meios, né? Mas mesmo esses meios escusos, ou malsãs, como você diz, inibiu muita gente. Sim. Tem muito empresário que inibiu a vontade de aportar recursos ilegais, de Caixa 2, esse tipo de coisa. Então, é uma questão... Ou seja, você tem um cenário completamente diferente. Você tem limitações financeiras, você tem o imponderável da internet, você tem a impossibilidade de coligação proporcional. É uma eleição que, do ponto de vista acadêmico, muito interessante da gente examinar. Talvez uma grande virada do que a gente tem para trás, né? Nossa República. Quando se fala nos nomes, você tem pelas oposições, vamos chamar assim, você tem a Luiziane Lins, você tem o Capitão Wagner, você tem o Célio,
Quem mais vocês lembram assim, com mais expressão? Pelo lado do governo, você tem, digamos assim, os ensaios que foram colocados aí. O Samuel Dias, que é um secretário do prefeito Roberto Cláudio. Você tem o nome do Elcio Batista, chefe de gabinete do governador Camilo Santana. São nomes que estão aí... Que tem um perfil do Cambraia. O perfil do Cambraia. São nomes que em estão termos aí... de técnico, mas pouco conhecido, né? Isso. E você tem o grande nome de visibilidade, que é o senador Cid Gomes, né? Então você tem aí esse cenário. Vocês vislumbram outros prováveis candidatos dentro do próprio, digamos, establishment, dentro aqui da área do prefeito e do governo, porque esses dois caminharão juntos, certamente. Para até dar um pouco mais de munição para a nossa discussão, pensa lá. A gente tem que pensar aí que já se parte com os candidatos que já estão mais ou menos definidos, que tem capital eleitoral forte, né? O Célio, mais recente, mas demonstrou em 2 eleições seguidas, né? Inclusive com uma trajetória ascendente, né? Vereador, deputado. A Luiziane, que... Muito voto também, né? Tem muito voto, que não é uma gestão, que ainda é uma gestão que está na memória, né? Que você tem ainda obras que está aí. O capitão Wagner já vem de eleições aí já seguidas, né? Com uma votação que sempre tem projetado ele como provável vencedor. E a gente tem aí, eu vou colocar por enquanto a situação com uma gestão bem aprovada. Do prefeito. Do prefeito, né? Então, assim, a gente pensar de saída, não dá para apostar que a gente vai ter um vencedor de primeiro turno. É eleição para segundo turno. Sim, né? sim. E dentro do que a gente tem aí, todos com capital eleitoral forte, é muito imprevisível, né? O Rômulo pensa disto. E com algum comentário? Não, só... Com essas colocações, a gente finaliza mais uma edição do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay 61.4 digital. Agradecendo aqui aos professores Rômulo Leitão e Clésio Arruda e, em especial, a você, assinante, com o convite para um próximo Observatório. Até lá. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.